Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula, nossa aula número 5, onde nós vamos estar abordando aí o tema memória. Antes mesmo de iniciar a aula, eu gostaria aqui de abrir um parênteses, certo? Para agradecer aí um professor meu, lá da UFESA Campus Paulo Ferros, Pedro Souza. Por quê, né? Porque principalmente eu estou me baseando no conteúdo que foi ministrado por ele no meu tempo de aluna e estou também pegando aí algumas artes que ele mesmo elaborou, certo? Que são de autoria dele. Então, iniciando a nossa aula, a gente tem aí na seção 1, onde a gente vai abordar uma visão geral, certo? Da nossa temática. E aí a memória no computador, como nós já viemos discutindo, ela é mais um componente e ela é responsável por armazenar tanto os dados como os programas que vão ser utilizados pelo componente aqui processador para executar as instruções e realizar manipulações nos dados. Os dispositivos de entrada e saída, eles são responsáveis pela comunicação com o mundo externo. E o barramento, ele é um componente também que faz a ligação entre esses três dispositivos, que são os dispositivos aí que a gente vem, os componentes, né, que a gente vem abordando nas nossas aulas dessa disciplina. Então, trazendo aí mais um pouco de contexto, a gente tem que o armazenamento ele vai variar desde dados como arquivos, que arquivos por sua vez pode entrar em uma variedade muito grande entre arquivos de fotos, arquivos de música, arquivos PDF. Os dados eles também podem ser números, podem ser endereços de memória da memória, certo? No computador. E pode ser também instruções inteligíveis para o computador, que são aí os programas executáveis, os programas desenvolvidos em linguagem de máquina. Todos os dados eles são armazenados em bits. Então, principalmente aí para a questão de armazenamento de números, a gente já viu aí em uma aula a representação em ponto flutuante, que é como a gente pega o número em decimal e transforma ele para uma representação binária, utilizando apenas os valores 0 e 1. E aí o mesmo acontece para sistemas como arquivos. Por exemplo, um sistema de foto, ele vai ter lá a sua representação, e aí aquela representação, para ser salva no computador, ela virá em formato de bits, em formatos de 0 e de 1. Os dispositivos no computador, como a gente já vem comunicando, como a gente já vem ressaltando, eles possuem diferentes taxas de comunicação. E aí uma característica que a gente já levantou até agora foi que os dispositivos de entrada e de saída, eles costumam ter uma comunicação, uma taxa de comunicação mais lenta. Então, eles precisa haver aí uma hierarquia entre os componentes para definir qual dispositivo tem prioridade ou não, a fim de chegar em um ponto de ótimo de taxa de comunicação entre esses dispositivos que compõem o computador. E aí, para memória, o que a gente tem é que vai haver um sistema hierárquico para otimizar principalmente o custo e garantir alguma agilidade no processamento de dados. Nesse sistema hierárquico, o que a gente tem, essa imagem aqui bem clássica, certo? São a organização de cada tipo de memória. Então, já abrindo aqui um parênteses, a gente tem aqui memórias que são internas do computador, que são os registradores, a memória cache e a memória principal. E as memórias que são externas, que são a memória que é a memória secundária. E aí, essa pirâmide, ela vai avaliar aí 3 variáveis principais, sendo ela a capacidade, quão grande a memória é, certo? Qual o volume de dado que aquela memória consegue armazenar. Ela vai avaliar também a velocidade, ou seja, quão rápido é o tempo de resposta dela.
e vai avaliar também o custo. Então, cada memória dessa, ela tem um custo associado para poder ser utilizada no computador. E aí, algumas questões que a gente já levanta aqui é que a velocidade, ela entra em um estado de ótimo quando ela é próxima da velocidade do processador. Isso porque o processador ele executa instruções muito rápido. Então, a maior dependência dele vai ser em buscar as instruções na memória e em buscar também os possíveis dados na memória. E nós temos também uma questão em relação ao custo, que o custo ele deve ser compatível com os dos demais componentes, ou seja, não vai adiantar a gente colocar no sistema de computação apenas memórias caras, sendo que isso vai sobrecarregar o custo e aí vai tornar todo o sistema inviável. Então, algumas relações válidas, analisando aí ainda o sistema hierárquico, são que o tempo de acesso ele é mais rápido. Quando ele é mais rápido, o custo de bit vai ser maior. E aí o que quer dizer esse tempo de acesso? Esse tempo de acesso quer dizer quão rápido a minha memória vai responder. Então, analisando aqui essas relações também, certo? Então, um custo alto, ele vai estar associado a uma velocidade alta. Ou seja, quão rápido essa memória aqui responde, ela vai ser também mais cara. E aí a memória mais rápida num sistema de computação seriam aqui os registradores, enquanto que a mais lenta e consequentemente a mais barata seriam as memórias secundárias. Em relação à capacidade, nós temos que conforme a capacidade aumenta, ou seja, conforme a minha memória ela consegue armazenar mais dados, ela vai ter um custo por bit menor. E aí vem justamente aqui também a memória secundária, ou seja, ela tem uma capacidade maior, ela consegue armazenar muitos dados e ela se torna, consequentemente, uma memória mais barata. E aí, em relação à capacidade maior, nós temos também que o tempo de acesso vai ser menor. Então, os dados que vão estar aqui nessa memória secundária, eles vão ser acessados com menos frequência. Então, o processador, o que vai acontecer aqui nesse sistema é que o processador ele vai buscar com menos frequência os dados que estão aqui na secundária. Ele vai buscar, mas com uma frequência menor, por exemplo, dos dados que ele busca no registrador, dos dados que ele busca na cache. E aí, associado ainda a essa temática de hoje, nós temos aí o princípio da localidade, que aí a gente ressalta esse primeiro tópico. O sistema hierárquico ele é possível devido à troca de dados entre as memórias. Então, é possível definir essa utilização de diferentes tipos de memória porque os dados eles são trocados entre as memórias. Então, por exemplo, o processador ele não vai buscar na memória secundária com tanta frequência, mas em algum momento ele vai buscar. E aí é possível definir essa memória secundária externa ao processador com um custo menor, porque é possível também que a gente pegue aqueles dados que estão na memória secundária, que é menos utilizado pelo processador, e mande lá para os registradores, que são as memórias mais próximas ao processador. Então, o princípio da localidade, ele vai otimizar essa troca de dados e aí ele vai utilizar para isso algoritmos para manter na cache, que a cache, como a gente vai ver mais na frente, ela é a memória que ela é mais próxima do processador no âmbito um pouco assim mais externo, porque os registradores eles são parte do processador, isso a gente vai estar vendo aí mais na frente. E aí esses algoritmos, né, eles vão manter na cache os dados que são mais utilizados pelo processador. E aí, para isso, a gente vai ter aí a localidade espacial e a temporal. Na localidade espacial, o que a gente tem é que um programa, ele está aqui na memória principal, certo, em MP, e aí ele é constituído por partes. Eu tenho aqui a parte 1 do programa A, tenho a parte 2, tenho a parte 3. Tenho aqui uma subrotina, que seria uma função, por exemplo,
E tenho aqui também alguns loops que poderiam ser vistos aí como as funções de repetição, certo? Estruturas de controle de repetição. E aí, como premissa que a gente traz aqui para a localidade espacial, é que os programas, eles são sequenciais. Então, isso aqui é algo bem básico que a gente vê aí nas disciplinas de programação, que os nossos programas, eles vão executar as instruções uma após a outra, de forma sequencial, exceto, claro, quando a gente coloca aí alguma estrutura de controle para realizar alguma seleção ou para realizar alguma repetição. E aí o que acontece aqui é que, baseado nessa premissa, a gente vai ter o armazenamento do código de forma sequencial. Então, se aqui eu tenho a parte 1 do meu código, logo em sequência, apesar de aqui estar colocando alguns loops, certo? Mas eles são, vocês podem ver isso aqui apenas como blocos constituintes do programa, que não necessariamente eles vão ser acessados, mas aí, por exemplo, aqui eu tenho a parte 1. Logo em sequência, após as subrotinas, após os loops, o que eu coloco é a parte 2, eu não coloco a parte 3. Porque justamente pelo princípio da localidade espacial, eu sei que é mais provável que o processador ele faça uma requisição à parte 2 desse programa e não a parte 3. O princípio da localidade temporal ele vai estar associado às estruturas de controle de repetição, que são justamente essas questões desses loops internos. E aí a gente tem que vai ser um algoritmo que ele vai constatar que o processador ele pode estar realizando um acesso constante a uma mesma palavra. Então, ele vai manter os blocos próximos daquelas palavras que estão sendo acessadas com mais frequência. Relacionando aí algumas características de memória, certo? No contexto geral, a gente tem que elas podem diferir em relação à localização, e aí elas podem ser internas, que são casos dos registradores, da memória cache, da memória principal, e podem ser externas, que é o caso aqui da memória secundária. E aí, ela sendo externa, o que a gente tem é que ela vai ser acessível para o computador por meio dos módulos de entrada e de saída. Então, ela acaba se tornando aí um periférico, certo? Em relação à capacidade, a gente já viu que o armazenamento é em bits, e aí o que acontece é que esses bits eles são transformados em uma unidade denominada bytes, e aí cada byte ou palavra, certo? São sinônimos, eles podem ter tamanho de 8, 16 ou de 32 bits. Em relação à unidade de transferência de dados, que é justamente aquela questão, pegar um dado que está na memória secundária, mandar lá para a memória principal, depois mandar para alguma outra memória, o que acontece é que essa transferência de dados ela vai ser realizada ou pelas palavras, que são os bytes, como a gente já falou, eles podem ser de 8, 16 ou 32 bits, ou essa transferência ela vai ocorrer também em blocos de palavras. Então, a gente vai definir aí blocos que vão ser constituídos de uma quantidade X de palavras, e aí a transferência ela vai ocorrer desse modo, certo? Outras características que a gente ainda tem é em relação ao método de acesso aos dados. Então, a depender da memória, o método ele pode ser sequencial, ou seja, ele vai sempre iniciar do início e até o final da unidade de memória, que no caso esse método aqui ele é utilizado em unidades de fita. O método ele pode ser direto, onde ocorre um acesso a determinado local de armazenamento daquela memória, e depois é que vai ocorrer o acesso sequencial, é o caso aí das unidades de disco. Ele pode ser aleatório, que é quando ocorre o acesso aleatório utilizando somente o endereço da memória. Então, eu posso percorrer qualquer local da memória de forma aleatória, utilizando apenas o endereço. São aí os exemplos da memória principal e da memória cache. E aí,
nesses 3 aspectos aqui, que são os aspectos básicos, a gente tem que esses 2 primeiros, eles são métodos para memória secundária, enquanto que esse último aqui é para memória interna, certo? Memória cache, memória principal e até mesmo os registradores. E aí no método de acesso aleatório, que a gente ainda tem de possibilidade, é um método aleatório mais associativo. E aí o que vai ocorrer é que a busca ela vai ocorrer de modo aleatório, mas aí o que vai ser buscado é uma palavra específica, ou seja, determinado dado que está lá em uma determinada posição de memória. O exemplo de utilização desse método aqui é na memória cache. E aí, em relação a desempenho, a gente tem aí dois parâmetros principais. O primeiro é o tempo de acesso, que aí vai ser o tempo que vai levar da apresentação do dado à memória até a disponibilidade desse dado, que aí é o tempo que vai levar da apresentação do endereço, ou seja, eu vou informar, meu endereço que eu quero trabalhar, que eu estou precisando dele aqui em uma determinada instrução, ele está na posição tal. E aí o que vai ocorrer é que, tendo passado esse endereço, vai haver um tempo até que esse dado ele seja armazenado, que aí no caso seria uma operação de escrita, ou que ele seja disponibilizado para o processador, que aí no caso seria uma operação de leitura. No processo, no método de acesso não aleatório, o que a gente tem é que vai ocorrer aí um tempo, esse tempo vai ser medido em relação ao tempo para posicionar o mecanismo de leitura ou de escrita, e no acesso aleatório é o tempo para realizar um segundo acesso, ou seja, é o tempo para que o barramento ele esteja disponível novamente. E aí, tipo, eu realizei alguma operação, por exemplo, uma operação de leitura. Então, o meu barramento ele está ocupado naquele determinado momento. Ele não vai ser mais disponibilizado para nenhuma outra operação até que aquela esteja concluída. E aí, o que vai ocorrer é que o tempo de acesso, de desempenho nesse caso, vai ser o tempo levado até que esse barramento ele esteja disponível de novo. Nós temos também uma relação de taxa de transferência, que é basicamente a quão rápido ocorre esse envio ou recebimento de dados, que vai estar mais associado a aspectos físicos mesmo, de construção, de matéria-prima utilizada para o barramento. Em relação à tecnologia, o que a gente tem é que a tecnologia ela pode ser semicondutora, pode ser magnética, pode ser óptica e pode ser uma mistura aí das duas últimas, certo? Ela pode ser magnético-ópticas. Em relação às características físicas, o que a gente tem é que as memórias elas podem ser não volátil, volátil, não apagável e apagável. Em relação aqui às características físicas e às tecnologias, tem uma questão, eu não vou dar tanto detalhe, porque tem uma questão ao final da aula, que aí vocês vão realizar uma pesquisa descrevendo, certo, algumas tecnologias, e vocês devem abordar principalmente aqui esses aspectos. Mas, só dando uma pincelada rápida, seria aqui a questão que as características físicas, ela vai dizer basicamente se em relação a ser volátil, certo? Ela vai dizer basicamente se a memória ela precisa ou não de energia para funcionar. E em ser apagável ou não, é que algumas memórias elas são utilizadas, por exemplo, apenas para inicializar o computador. Então, ela possui ali instruções, possui programas executáveis que é para justamente realizar esses processos internos do sistema operacional. E aí, para isso, o ideal é que ela não seja apagável, ou seja, não seja permitido alteração, porque é um processo rotineiro, então supõe-se que ele já está certo. Mas aí, o que ocorria, o que era comum ocorrer, era que, às vezes, quando determinado lote da memória, certo? Que eu não vou citar qual é o tipo, mas quando determinado lote da memória dava problema,
todo aquele lote ele era comprometido. E aí, para solucionar isso, o que fizeram foi gerar um método específico para poder regravar aquela memória e aí não perder o lote inteiro. Então, é uma memória que ela não é apagável, mas na verdade ela é apagável por alguns métodos específicos. Iniciando agora a nossa sessão 2, pessoal, nós vamos abordar a memória interna. E aí, selecionando lá na nossa pirâmide, como a gente já havia comentado, as memórias internas, elas são os registradores, que os registradores, eles estão presentes na CPU. A memória cache, que é quem vai realizar a comunicação direta com a CPU, e a memória principal. Então, algumas características dela, em relação àquelas 3 variáveis que a gente comentou, é que elas são rápidas, o preço, elas são as mais caras de todas as memórias, e o tamanho, elas são as menores de todas, certo? Então, por exemplo, aqui em relação, tamanho, o processador é o menor, é o mais rápido e tem o preço mais caro. E aí, à medida que a gente vai diminuindo, elas vão essas características aqui, elas vão tendo aí essas pequenas modificações. Mas as memórias internas, no geral, elas têm essas características. A memória principal, ela possui aí, analisando aqui essa figura, para dar um entendimento para a gente como seria a estrutura dela, nós temos que ela vem do conceito de programa armazenado da arquitetura de von Neumann. É uma arquitetura que a gente vai estar vendo aí com mais detalhes na aula de processadores, mas eu já vou adiantando esse fato para vocês. Nós temos que ela é uma memória básica no sistema de computação e é comum para ela ter aí um tamanho M de 8 bits, que aí no caso M aqui seria a nossa palavra. Então, na memória principal, o que a gente tem é uma quantidade N de endereços, e aí esses endereços eles vão variar, vão estar aqui, enumerados de 0 até N-1. Nós vamos ter que cada endereço ele vai estar apontando para uma palavra, que no caso aí essa palavra ela contém M bits, sendo M igual a 8, e aí ela possui essa seguinte estrutura, ela vai ter o bit 1, vai ter o bit 2, no caso aqui tá com erro nessa figura, mas é para ela ir até o bit 8. Então, é uma estrutura bem básica, só para dar esse contexto mesmo. E aí, mais uma observação é que na memória principal é onde vão ser realizadas as operações de leitura e de escrita. Então, quero ler o dado que está no endereço 2. Então, vem aqui, acesso esse dado, acesso o conteúdo que está nele. Quero armazenar um dado no endereço 3. Venho aqui, acesso esse endereço e mando o dado aqui para o campo dele. Associando aí a memória principal com o processador, o que a gente tem aqui no processador são alguns registradores, que aí no caso o MBR, o MAR e o UC, que vão estar conectados ao barramento do nosso sistema de computação, que aí vai ter aqui o barramento de controle, o barramento de endereços e o barramento de dados. E aí, o componente memória principal, ele vai estar também conectado ao barramento do computador, mas atuando aí por meio de um controlador. Então, observando esses componentes um a um, o que a gente tem é que iniciando aí pelo MBR, ele vai estar conectado a um barramento bidirecional. Então ele vai ser conectado aqui ao barramento de dados, e aí a ideia é que nesse barramento ele é bidirecional, porque a gente tanto pode enviar os dados que vão ser escritos na memória principal, como a gente também pode receber os dados de alguma operação de leitura.
E aí o MBR, ele vem dessa palavra em inglês, que é basicamente um registrador de memória de dados, e ele possui a mesma quantidade de bits que o barramento. Então, se no meu barramento aqui eu estou enviando uma palavra de 8 bits, ou de 16, ou de 32, esse meu registrador, ele também vai ter essa mesma capacidade, para que não se perca nenhum dado. Então, o que nós temos agora aqui, pessoal, é um novo componente nesse sistema, que é o componente MAR. Esse componente, né, um registrador, ele é conectado ao barramento de endereços, e o que a gente percebe aqui nele é que ele é unidirecional. Então, observem, é uma lógica bem simples de entender, principalmente porque aqui no barramento de endereço a gente vai estar trabalhando com endereços, então não seria certo enviar endereços e também receber. Então, o que a gente faz aqui na CPU é apenas indicar, independente da operação ser de leitura ou de escrita, a gente vai indicar qual é a posição na memória. Então, a gente só armazena aqui o endereço, envia pelo barramento de endereço, e aí o barramento de controle é quem vai especificar se aquela operação ela é de escrita ou se ela é de leitura, e no barramento de dado a gente vai ou receber essa informação ou então enviar alguma informação, algum dado para ser gravado na memória principal. Então, MAR, ele vem dessa palavra em inglês, certo? Que aí traduzindo seria basicamente um registrador de memória para o endereço. E aí, assim como o registrador anterior, ele deve possuir a mesma quantidade de bits que o barramento. O SEI, ele é também um registrador e vai estar aqui conectado ao barramento de controle. Ele é bidirecional, ou seja, ele tanto vai estar enviando sinais como vai estar recebendo. E aí, para a questão de enviar, seria basicamente ele especificar, enviar, né, os comandos para definir operações que ele quer realizar. E aí, apenas quando ele recebesse o sinal de confirmação, ou seja, apenas quando ele tivesse a confirmação que o barramento poderia ser utilizado, é que ele iria passar a atuar aí também com os valores que estão aqui em MBR e em MAR. Nós temos aí que o SEI, ele é uma sigla para essa palavra aqui, que traduzindo seria unidade de controle. E por fim, nós ainda temos aqui um componente que é chamado de controlador. Esse componente, ele vai estar atuando aí para decodificar os sinais e interpretar quais operações a CPU quer realizar. Em um exemplo aqui mostrando como seria, né, as operações de leitura e de escrita, nós temos essa figura, que ela é parecida com a figura anterior, certo? Só que aí com mais alguns detalhes. Então, para uma operação de leitura, o que aconteceria, observando aqui, né, já assim, dando uma introdução melhor, a gente tem aqui na memória principal alguns endereços, que aí no caso ele está vindo aqui de 0 a 0000 até o endereço FFFF. Em cada endereço desse nós temos palavras, e aqui no endereço 1324 nós temos aqui o armazenamento da palavra 5C. Nós temos aqui o barramento dividido, né, nos sinais de controle, de endereço e de dados, e temos também aqui os registradores armazenando aí eventualmente alguns valores que por sua vez, né, vão estar também realizando a comunicação com outros registradores mais internos aqui da CPU. Então, para essa operação de leitura, o que aconteceria é que o MAR, o nosso registrador de endereço, ele iria receber aqui o valor de algum outro registrador. E o que seria esse valor? Seria o endereço ao qual eu quero realizar a minha operação de leitura. Então, observem aqui, a gente já vê também que o barramento ele é unidirecional. Então,
o que aconteceria, né, é apenas pegar esse valor e enviar lá para a memória principal. E aí, o endereço ele é colocado nesse barramento, né, enviado. Nós temos que o sinal de leitura ele é enviado pelo barramento de controle, então a operação que eu quero realizar é uma leitura. E aí, essa definição, né, para a memória principal saber o que eu quero realizar, esse dado, essa informação, o sinal vai ser enviado lá pelo registrador C, no barramento de controle. Então, eu envio, percebam aqui que a seta, né, ela está bidirecional, então eu envio e aí vou aguardar a confirmação para poder receber os dados. E aí, no próximo passo, o que acontece é que eu vou trazer aqui para o MBR, que é o meu registrador na CPU, o valor que está lá na minha MP, na minha memória principal, no endereço de MAR, que foi justamente o endereço que eu coloquei aqui. E aí, a informação que está lá nesse endereço, né, 1324, é 5C. Então, quando eu retornar esse dado pelo barramento de dados, que é justamente o que ele vem aqui, né, informação, o que eu vou armazenar aqui no meu MBR é essa informação. A operação de escrita eu deixei como trabalho para vocês, aquela questão que a gente acordou, né, do ponto extra, que eu vou estar disponibilizando na disciplina, então vai ser para descrever certinho, certo? Todos os passos que iriam envolver aqui uma operação de escrita, relacionando assim como a gente fez nesse exemplo aqui, mostrando a questão do barramento, mostrando como os registradores iriam se comportar. E aí fica valendo esse um ponto extra e fica como data de entrega até a próxima segunda, certo? No caso aí, até o dia 22 de março, certo? Então, até o dia 22, até 8 da manhã, eu estou recebendo essas que vocês vão me enviar por e-mail, essa resolução, e aí eu vou fazer a correção e vou atribuir a nota de um ponto extra. O que nós temos nesse sistema que a gente está analisando até agora, que seria comunicação processador com memória principal, é que ocorre aí um gargalo. E esse gargalo ocorre porque a gente já sabe, né, que a CPU ela vai buscar tanto dados como instruções na memória principal. É na memória principal onde vai ocorrer o armazenamento dessas informações. Entretanto, quando a memória ela vai responder a alguma solicitação, o que ocorre aí é algo conhecido como o gargalo de von Neumann, que é o fato que a memória principal ela é muito lenta para a CPU. Então, nessa figura aqui abaixo, a gente vê que enquanto o processador, que é a nossa CPU, ele está realizando aí uma operação de soma em um tempo de 2 nanosegundos, a memória principal, para realizar uma transferência qualquer de dados, ela demora aí um tempo de 100 nanosegundos. Então, o grande problema desse gargalo é por conta do tempo que o processador ele vai ficar ocioso esperando essa transferência de dados, seja para enviar algum dado para salvar, ou seja, por exemplo, para receber algum dado para poder realizar aqui essa operação de soma. Então, para solucionar esse problema, o que ocorre aí é a implementação de uma nova memória, que a gente já viu lá na pirâmide de hierarquia de memória, que é a memória cache. Essa memória ela é mais rápida do que a memória principal, então, consequentemente, ela vai ter um custo maior e vai ser também de uma capacidade menor. E aí, ela é uma memória que fica mais próxima aqui da CPU, justamente por ela ser uma memória mais rápida. Então, a CPU ela vai realizar a comunicação direta com ela e não mais com a memória principal. Vai ocorrer aqui uma transferência de palavras e uma comunicação rápida, enquanto que a memória cache ela vai estar se comunicando com a memória principal para armazenar os dados que estão aqui na principal e que vão ser utilizados pela CPU. Aqui vai ocorrer uma transferência de dados em blocos, ou seja, em conjuntos de palavras,
que foi aquela unidade de transferência de dados que a gente comentou no início da aula. E aqui vai ocorrer uma transferência lenta, quando, né, claro, comparado à transferência que ocorre aqui entre a CPU e a memória cache. Daí, o que a gente tem, né, ilustrando, percebendo aqui um pouco do físico dessas memórias, é que a memória principal a gente já conhece, né, vai ter aqui uma capacidade de endereço que vai de 0 até 2 elevado a n menos 1, onde n é a quantidade de bits endereçáveis da memória. Nós temos aqui que em cada posição dessa, em cada célula, né, vai haver uma capacidade para armazenar um tamanho de palavra definido, geralmente, né, costuma ser aí de 8 bits. E nós temos que o bloco ele vai ser constituído de k palavras. Então, aqui, em cada posição da memória, eu tenho uma palavra. E aí, os blocos, eles vão ter uma quantidade k de palavras. Nessa figura aqui, eu acredito que houve um equívoco, certo? No caso aqui, não seria o tamanho do bloco, seria o tamanho da palavra também. E aí, o tamanho do bloco é que ele vem aqui como essa quantidade C. Então, na memória cache, o que a gente tem é uma quantidade aí de endereços que vai de 0 até C menos 1. E aí, vai ter aqui uma tag, que a gente vai estar comentando aí mais na frente na aula, a função dessa tag. E a gente vai ter aqui o bloco, que é justamente cada bloco desse daqui da memória principal. E aí, como capacidade aqui, né, para cada linha da cache, a gente vai ter também esse mesmo tamanho de palavra que foi definido aqui. E aí, mais na frente, né, ainda nessa aula, a gente vai estar vendo aí como ocorreria o mapeamento, né, como eu iria definir para trazer blocos daqui para blocos da memória cache. Então, só mais aí um pouco de organização que a gente ainda tem é que a memória cache ela pode ser única, então eu posso ter apenas uma memória cache entre a CPU e a memória principal, mas eu também posso ter um conjunto de vários níveis de memória cache. E aí, aqui nessa figura a gente vê aí 3 níveis de memória cache que dividem, né, a CPU da memória principal. E uma observação aqui bem simples é que conforme a memória cache, né, o nível dela for mais próximo da CPU, ela vai ser mais rápida em relação às outras. O que nós ainda temos são conceitos de cache hit e cache miss, que são bem simples. Então, cache hit ele está associado a quando um dado ele é buscado, ele é solicitado pelo processador e ele está na memória cache. Então, aquele dado ele é retornado. E cache miss ocorre quando eu solicito um dado, mas aquele dado não está mapeado na minha memória cache. E aí o que ocorre é que eu vou ter que buscar novamente, eu vou ter que buscar esse dado lá na memória principal. Então, só definindo aqui novamente, certo? Cache hit, o que vai acontecer é que as linhas de comunicação do processador com a memória principal, elas vão ser desativadas, justamente, né, pelo que eu comentei. O dado vai estar na memória cache, então esse dado que está aqui, ele é retornado automaticamente para o processador, sem precisar de nenhuma comunicação com a memória principal. Entretanto, quando ocorre o cache miss, o que ocorre é que essas linhas de comunicação, né, aqui pelo barramento do sistema, com a memória principal, elas vão ser ativadas. Então, o dado não está na cache, eu vou precisar desse dado. Como eu sei que esse dado vai estar lá na memória principal, vão ocorrer aí chamadas de procedimentos para ir buscar esse dado lá. E aí esse dado ele vai ser copiado da cache, ele vai ser copiado da memória principal para a cache e vai ser disponibilizado também para o processador. Então, nesse fluxograma aqui, o que a gente vê é justamente essa lógica. Eu ocorro aí o meu processo, né? Ele tem início e aí eu vou receber um dado que eu estou chamando aqui de RA da CPU.
E aí vou verificar aqui nesse bloco de decisão se esse dado ele está na cache. Se ele estiver, eu vou buscar a palavra que está em RA, ou seja, eu recebi aqui o endereço, mas eu quero a informação que está naquele endereço, então eu quero a palavra. E aí vou entregar essa palavra para a CPU e termino aqui o meu processo. O que ocorre, né, nesse lado aqui do fluxograma é um cache hit, e aí o cache miss, que ocorre aqui nesse outro conjunto, certo? Exceto por esse conjunto aqui de instrução, quando o valor da decisão é sim, é o seguinte: eu verifico se o bloco que contém RA está na cache, né? Se aquela posição ela está mapeada. Se ela não estiver, eu vou acessar a memória principal no bloco que contém aquela informação, que é a informação que eu quero, que a minha CPU está dependendo para realizar alguma operação, e aí vou alocar uma linha na cache para armazenar aquele bloco da memória principal. Daí, o que ocorre é que, após isso, eu vou tanto entregar a palavra para a CPU, como também carregar o bloco da memória principal para a linha de cache. E aí, vem aqui para o fim do nosso processo. Então, trazendo aí um exemplo de cache hit, o que acontece aqui, a gente percebe aqui desse lado a memória principal, é uma memória que possui maior capacidade de armazenamento, então tem aí maior capacidade de endereços, e a memória cache, uma memória com capacidade menor. Nós temos também aqui o bloco da CPU, que é quem vai estar solicitando aí informações da memória. Então, o que ocorre aqui é que a CPU ela vai buscar uma informação que está armazenada na palavra 10 da memória principal. Então, quando a gente procurar aqui, a gente vai ver que a palavra 10 ela está armazenada na memória cache. Pronto, então o que vai acontecer aqui é que a memória cache ela vai responder a essa solicitação feita para a CPU, e como a comunicação entre a cache e a CPU tem um tempo curto, certo? O que ocorre é que esse processamento aqui ele vai ser realizado de forma muito rápida. Trazendo aí um exemplo de cache miss, o que a gente tem é que a CPU ela vai realizar novamente uma solicitação para uma informação agora que está armazenada na palavra 1. Olhando aqui, a palavra 1 ela não está mapeada na memória cache. Então, a palavra 1 ela é aqui esse bloco em amarelo. E aí, a informação não está na cache. É gerada uma falha de cache, ou então o próprio termo cache miss, certo? E o que a gente vai fazer é transferir esse bloco aqui para a memória cache. E aí, como a memória cache ela é pequena em relação à memória principal, o que acontece é que às vezes trazer algum dado de lá vai necessitar realizar algum processo de sobrescrita. Então, eu vou ter que pegar dados que estavam aqui e vou ter que sobrescrever eles, que é justamente o que acontece. Anteriormente, a gente estava aqui com um bloco em cor vermelha, e aí a gente realizou a sobrescrita para trazer esses blocos aqui em cor amarela. E aí, trazendo esse bloco, é justamente o bloco que contém a palavra 1, que foi a palavra solicitada pelo processador. Então, agora, como a memória cache ela possui essa informação, a solicitação que foi realizada pela CPU ela é atendida, e aí finaliza o nosso processo. Entrando aí na seção 3 da nossa aula de hoje, nós temos elementos de um projeto de cache. E aí, o primeiro elemento que a gente traz são os algoritmos de substituição. Então, a gente já viu que quando um dado não está na cache, é preciso realizar a substituição de algum bloco que esteja lá. E aí, para realizar essa substituição, a gente tem aí alguns algoritmos.
que vão definir basicamente qual o bloco vai ser retirado da cache para ceder local para um novo bloco que está sendo transferido e que é o bloco que contém a informação que o processador solicitou. Então, nós vamos trazer aí na aula de hoje 4 exemplos básicos que vocês já devem ter conhecimento. Então, vão ser aí esses algoritmos, certo? O LRU, o FIFO, o LFU e o de escolha aleatório. E aí, o LRU, o sistema vai escolher para ser substituído o bloco que está mais tempo sem ser utilizado. No FIFO, o sistema ele vai escolher o bloco que está mais tempo na cache. Então, o primeiro bloco que entrou vai ser o primeiro a sair, independente dele estar sendo utilizado com frequência ou não pelo processador. Vai ser aí por ordem de chegada. O algoritmo LFU, o sistema ele vai escolher o bloco que tem tido menos acesso por parte do processador, ou seja, que tem tido aí menos referência a ele. E no de escolha aleatória, né, o mais intuitivo, é que o sistema ele vai escolher um bloco de forma aleatória, sem critério algum. Nós temos também aí as políticas de escrita, que aí essas políticas elas vão definir a questão de atualização de dados entre a memória principal e a memória cache. Então, a gente já viu aí que na memória cache vão estar alocados dados da memória principal. E aí, eventualmente, esses dados aqui na cache, eles vão sofrer alguma alteração. E aí, essas políticas de escrita, elas vão definir como vai ocorrer a atualização da memória principal. Então, nós temos aí duas políticas, que são a write true e a write back. Então, na write true, o que ocorre é que todo dado que é escrito na memória cache, então todo dado que possui alteração, ele vai ser também escrito na memória principal. A vantagem é que a memória cache ela vai estar sempre válida, então vai ocorrer aí uma sincronização entre memória principal e memória cache, elas não vão sofrer divergência. E a desvantagem é que vai ocorrer também um grande fluxo de informação. Então, sofreu alteração, né, qualquer dado na cache, esse dado vai ter que ser repassado para a memória principal e vice-versa. Então, o fluxo de informações no barramento ele vai aumentar. Na próxima política, que é a write back, o que a gente tem aí é que os dados eles são escritos apenas na cache, e aí se um dado ele for modificado, vai ter um bit associado para identificar aquela modificação. Então, vai diminuir aí a desvantagem que a gente viu no método anterior, que é o gargalo, né, a troca muito grande de informações. E a desvantagem é que vai haver uma maior complexidade no sistema, e aí algumas entradas da memória principal elas podem ser inválidas justamente porque elas não acompanharam a modificação que foi realizada na memória cache. E aí todos os acessos de entrada e de saída de dados, ou seja, todo o armazenamento, ele vai ter que ser realizado na cache, justamente porque é apenas na cache onde a gente está armazenando, mesmo que apenas temporariamente, as informações. Então, como os dados aqui da memória principal, eles não estão válidos a todo momento, e os dados que estão válidos são os dados da memória cache, o que ocorre é que os acessos que envolvam leitura ou então escrita de dados, eles vão ter que ser realizados diretamente na memória cache. A gente tem também aí a função de mapeamento. Então, por esse enunciado aqui, o que a gente vê é que as linhas de cache, elas são menor, ou seja, ela possui uma capacidade menor, e aí vai ser necessário
definir algoritmos para mapear os blocos da memória principal nas linhas de memória cache. A gente vai estar discutindo aí duas funções de mapeamento, que são o mapeamento direto e o mapeamento associativo. No mapeamento direto, o que a gente tem é que a grande vantagem, ele é um método simples de ser implementado, e a desvantagem é que vai existir um local fixo de cache para cada bloco. Então, a gente tem aqui blocos da memória principal, e aí esses blocos, eles apenas vão poder ser mapeados em linhas específicas da memória cache. Então, eles vão ter locais lá específicos. Por exemplo, o primeiro bloco aqui, se a orientação dele não for para vir, então, por exemplo, o primeiro bloco aqui, ele tem que ser mapeado obrigatoriamente na primeira linha de cache. Ele não pode ser mapeado, por exemplo, na última linha de cache. Então, é bem intuitivo o nome desse mapeamento. E aí, para ilustrar, né, essa desvantagem, a gente tem que referência de palavras repetidas de dois blocos diferentes, que são mapeados na mesma linha, vai gerar aí um fenômeno chamado de thrashing, que é basicamente um fenômeno onde a gente está destinando, né, o computador, o sistema de computação, ele está destinando muitos recursos para uma mesma operação, um mesmo procedimento. Então, imagine, se aqui a gente estivesse utilizando tanto o bloco 0 como o bloco 1 e os dois estivessem mapeados aqui na mesma linha, o que aconteceria era que se a gente estivesse, né, também realizando esse acesso aqui repetidamente de uma palavra que está em um, depois de uma palavra que está em outro, essa memória cache, ela iria sofrer cache miss repetidamente, e aí teria que estar ativando as linhas de barramento para se comunicar com a memória principal e buscar alternadamente entre as palavras que estariam nesses dois blocos aqui diferentes e que são mapeados na mesma linha de cache. Daí, trazendo aqui como exemplo, que a gente vai estar trabalhando para ilustrar esse método direto, a gente tem uma memória principal, que ela possui 64 posições de memória, e aí cada posição ela vai armazenar uma palavra de 1 byte, ou seja, então cada célula dessa eu vou ter uma capacidade para armazenar 8 bits. E cada bloco ele vai ser constituído de 4 bytes, então a cada 4 palavras eu vou ter aí um bloco. E a memória cache ela possui 4 linhas. A gente ainda pode ver aqui um formato de endereço, certo? Que esse formato aqui de endereço ele diz respeito ao endereço da memória principal. Então, uma memória aí de 6 posições de endereço. Então, a gente tem aqui o endereço indo de 0 até o número 5. E aí, para realizar o mapeamento, a gente tem que cada bloco da memória principal ele vai ser mapeado em apenas uma linha de cache. Então, já adiantando aí para vocês, para já ter aqui uma noção com base na figura, o que a gente tem aqui, por exemplo, esse bloco aqui na cor amarela, ele apenas vai poder ser mapeado aqui nessa primeira linha, que é a mesma coisa que ocorre também para esse outro bloco aqui também de cor amarela, que só vai poder ser mapeado também nessa primeira linha. E aí o bloco de cor azul na segunda linha, o bloco de cor verde na terceira linha e o bloco de cor laranja na quarta linha. E aí esse padrão, certo? Ele iria seguir até completar as 64 posições de memória. O que a gente tem para realizar esse mapeamento, ou seja, para definir aqui qual bloco vem para cada linha de cache, é a utilização dessa fórmula, onde a gente vai estar aí associando
variáveis i, j com o resto da divisão de uma outra variável m. E aí, definindo essas variáveis, o que a gente tem é que i é a linha da memória cache. Então, eu vou estar dizendo aqui, na minha linha 1 vão estar associados blocos com essas características, né? E aí, quais são essas características? J, ele diz respeito ao número do bloco na memória. Então, aqui é o bloco 1, aqui é o bloco 2, aqui é o bloco 3, bloco 4, bloco 5. O valor de M, ele diz respeito ao número de linhas na memória cache, então a quantidade, certo? Então, na memória cache, a gente tem aqui uma quantidade de 4. Esse número aqui em M sempre vai ser 4. E aí, o que a gente vai fazer aqui repetidamente é calcular a operação de resto da divisão. Então, eu tenho aqui o meu bloco 1. Quando eu colocar 1 resto de divisão com 4, o que eu vou ter aqui é o valor 1. Então, o local onde esse meu bloco aqui vai ser mapeado na memória cache é a minha linha 1. No próximo, o que a gente tem é... Se fosse aqui, no caso, esse bloco, né? 1, 2, 3, 4, 5, o que a gente faria era pegar 5, resto de divisão com 4, vai resultar também em 1. Então, é justamente aqui trazer esse bloco também para a primeira linha. Se fosse aqui esse bloco, o segundo bloco, certo? 2, o que a gente faria seria 2, resto da divisão com 4, iria restar aí 2. Então, esse bloco aqui, ele vai ser sempre mapeado na segunda linha de cache. E aí, o próximo bloco aqui, na memória, que é o bloco 5. O próximo seria azul, ele seria o bloco número 6. Então, se eu colocasse aqui 6, que é o número do bloco, resto da divisão com a quantidade de linhas da memória cache, que é 4, iria resultar também em 2. Então, esse bloco aqui, o próximo, né, que seria o número 6, ele também seria mapeado na segunda linha da memória cache. Então, é um processo bem simples, certo, de se entender. E aí, o que a gente ainda tem é que, em relação ao endereço da memória principal, a gente tem aí a definição de três indicadores. No primeiro indicador, que é o indicador tag, ele vai indicar qual bloco dos possíveis ele está na memória cache. Então, se a gente fosse analisando todos os blocos da nossa memória, o que a gente teria aqui é que no primeiro bloco a gente tem aqui a informação 00. E isso se repete para todas as palavras desse bloco. No segundo bloco, que seria também mapeado, né, na memória, na linha 1 da memória cache, o que a gente tem a identificação aqui 1. Então, essa tag, ele está identificando quais os possíveis blocos que está sendo armazenado aqui na memória cache vai ser o que está de fato lá. Na próxima característica, o que a gente tem aí é a linha, que vai indicar qual linha vai ser armazenado daquele bloco na memória principal. Então, por exemplo, no endereço com os bits, né, 3 e 2, que são justamente aqui esse bit que vai designar a linha com o valor 00, ele vai ser mapeado na linha 00 da memória cache. Os bits que tem em 3 e 2, né, que é a posição desse meu indicador aqui, linha, quando ele tiver o valor 01, ele vai ser mapeado na minha linha 01. E aí, o bloco, né, que tem aqui o valor se repete. O que tem o valor 10 vai ser mapeado na linha 10, na mesma coisa o bloco que tem 11 vai ser mapeado também na minha linha que tem o valor 11. Em relação à palavra, é basicamente para indicar qual das possíveis palavras que vão estar aqui no bloco vai ser acessada no respectivo bloco. Então, quando eu for enviar, por exemplo, esse dado aqui lá para a memória cache, eu vou enviar uma palavra por vez de cada bloco. E aí lá
eu vou ter, com base aqui nesse endereço, a identificação de qual palavra do respectivo bloco que eu armazenei está lá. Se vai ser a palavra 0 na posição 0, se vai ser a palavra aqui na posição 01, se vai ser a palavra na posição 10 ou se vai ser a palavra na posição 11. Na memória cache é comum também a gente ter aí um bit de validade para indicar basicamente se a informação que tem lá é da memória principal ou se é um lixo. E aí é basicamente aquele raciocínio. A gente iniciou aqui o processo, ainda não tem nenhuma informação mapeada na memória cache. E aí esse bit aqui, ele vai indicar se eu já realizei, né, alguma busca na memória principal e realizei a sobrescrita do dado que está lá, ou se aquele dado é apenas um valor de lixo, um valor nulo. O que a gente ainda tem aqui nessa ilustração da memória cache, a gente tem o campo de tag, que é justamente aquele atributo que a gente definiu que vai definir qual bloco dos possíveis lá da memória principal vai estar alocado aqui nessa memória cache. Então, trazendo aí um exemplo de cache miss e de cache hit, iniciando aqui com o cache hit, o que acontece é que primeiro a gente vai apresentar um endereço de memória para a memória cache. Então, o processador ele vai querer realizar alguma operação em determinado local da memória, e aí ele apresenta esse endereço. O que vai acontecer é que o sistema ele vai buscar pelo campo linha para determinar qual linha deve ser buscada na cache. Lembrando que o campo linha na cache é justamente as linhas endereçáveis dela, enquanto que lá na memória principal, esse campo linha aqui, ele vai estar presente no bit 3 e 2 do exemplo que a gente colocou aqui, e vai indicar para qual bloco da cache, com base nesses bits, para qual linha da cache, com base nesses bits, aquele bloco vai ser mapeado. Então, selecionei, né, até aqui o momento, qual linha da cache eu vou estar solicitando. E aí eu vou verificar o bit de validade. Vou verificar se aquela linha ela está com valor que é de lixo, e aí se for, vai ocorrer um cache miss e o dado vai ser buscado na memória principal, mas se não for de lixo, vai continuar aqui no processo, ou seja, é um dado válido. E aí, no passo 4, o que ocorre é a verificação da tag do endereço para ver se corresponde à tag que está lá na cache. Ou seja, eu estou verificando se, com base no endereço que eu mandei, se o valor de tag ele é o mesmo do bloco que está armazenado lá na linha de cache. E aí, se for, vai ocorrer um cache hit, ou seja, o dado está na memória, e aí o sistema ele vai utilizar o campo palavra para determinar qual bloco deve ser passado para o processador. Em um exemplo de cache miss, o que a gente tem aqui é apresentar novamente o endereço à memória cache, daí utilizar o campo da linha para determinar qual linha deve ser buscada na cache, verificar o bit de validade, verificar a tag, ou seja, verificar se o bloco que eu estou mapeando, né, como a gente já comentou lá na memória cache, é o bloco que eu estou solicitando no endereço. E aí, se não for, vai ocorrer um cache miss, que vai ser justamente a ausência desse dado na memória cache para ser disponibilizada para o processador. E aí o endereço ele vai ser apresentado à memória principal e vai ser copiado o bloco que foi requisitado, selecionando aí tanto a tag daquele bloco como a linha para memória cache na linha que foi indicada
pelo campo linha. Então, o que ocorre aqui é justamente aquele processo de sobrescrita nas linhas da memória cache. Então, só para finalizar aí, o que o sistema ainda vai fazer é escrever também a tag na linha da memória cache. Um outro tipo de mapeamento é o mapeamento associativo. E aí, esse mapeamento ele vai permitir que cada bloco da memória principal seja carregado em qualquer linha de cache. Ou seja, a gente não tem mais aquela dependência de ter uma linha específica para determinado bloco de cache. E aí, o campo tag ele vai ser utilizado para identificar o bloco da memória principal. O campo palavra vai indicar qual palavra deve ser buscada. E aí, para determinar se o bloco ele está ou não na cache, vai ser utilizada uma lógica para verificar agora cada tag de cada linha. Isso porque, como o mapeamento é associativo, agora a gente não tem mais a certeza de que determinados blocos da memória principal vão estar alocados sempre em determinadas linhas da memória cache. Então, como eles podem ocupar qualquer posição na memória cache, o que a gente precisa fazer para verificar se vai ocorrer um cache miss ou um cache hit é verificar todas as linhas da memória cache, utilizando aí tanto a tag como a linha também. E aí, por fim, né, esse mapeamento ele tem maior flexibilidade em relação a qual bloco substituir. Se ocorresse, né, daquela situação, a gente está acessando aí duas palavras diferentes em blocos que são armazenados em uma mesma linha de cache. Então, já diminui aquele problema de thrashing, e aí o que ocorre é que eu posso agora alocar cada bloco em uma linha de cache diferente. Então, esse exemplo aqui, nessa figura, ela ilustra o que seria esse mapeamento. Então, dado um bloco sozinho lá da cache, eu posso, lá da memória principal, eu posso fazer o mapeamento dele em qualquer linha da minha memória cache, ou seja, ele pode estar alocado aqui em qualquer um desses locais. E aí a vantagem disso, como a gente já citou, é que vai solucionar o problema de thrashing presente no mapeamento direto, e a desvantagem é que vai ser necessário um circuito com maior complexidade para comparar todas as tags de todas as linhas, isso, né, em paralelo simultaneamente, para definir se determinado dado ele vai estar ou não mapeado na memória cache. E aí a busca ela se torna mais lenta justamente por essa necessidade de realizar mais comparações. E um exemplo aqui, né, de cache hit e de cache miss seria que primeiro a gente vai novamente apresentar o endereço à memória cache, e aí vai ser utilizado o valor da tag comparando ele a todas as tags das linhas da memória cache, e aí vai verificar se existe alguma tag na memória cache que seja igual a essa tag do endereço que a gente passou. Se existir, vai ocorrer aí um cache hit, e aí vai utilizar o endereço do byte para passar o dado ao processador, e se não ocorrer, vai ser gerado aí um cache miss, onde o dado ele vai ser agora buscado na memória principal para ser substituído na memória cache. Lembrando, né, que como aqui o mapeamento ele é associativo, esse dado que vai ser buscado lá na memória principal, ele pode agora estar alocado em qualquer linha da memória cache. E aí, pessoal, a gente encerra essa
certo? Uma aula bem extensa, mas aí com bastantes conceitos em relação à memória interna de um computador. E como exercício, na questão 1, vocês têm aqui os exemplos, né, que eu citei de algumas memórias, por exemplo, RAM, ROM, DRAM, PROM, EPROM, e aí eu quero que vocês realizem uma descrição das características de cada uma dessas memórias e também levantem aí, né, características de medidas de desempenho e aplicações, né, onde elas são aplicadas, em quais situações. Na questão 2, a gente tem aqui que a hierarquia de memória ela tem relação com 3 variáveis, foram apresentadas aqui na aula. Ela vai variar de acordo com o custo da memória, com a velocidade e com a capacidade. E aí, supondo que a relação seja linear, né, seja sempre linear de uma variável com a outra, eu quero que vocês realizem um esboço gráfico para mostrar como seria o comportamento. Ou seja, supondo aí, né, que a gente tem a relação da variável custo com a velocidade, com a variável velocidade. Então, supondo que é uma relação linear, eu quero que vocês me mostrem no esboço gráfico, não precisa ser muito detalhado, certo? Só mostrando mesmo como seria a curva, o que aconteceria se eu aumentasse muito o custo da minha memória, o que é que aconteceria com a variável velocidade. E a mesma coisa, né, aqui vocês vão fazer o seguinte, vocês vão relacionar custo com velocidade com capacidade, depois vão relacionar velocidade com custo e com capacidade, e depois capacidade com custo e com velocidade. Na questão 3, eu quero que vocês realizem uma discussão sobre a hierarquia de memória, ou seja, mostrem ali qual foi o entendimento que vocês tiveram e respondam se é coerente dizer que existe uma memória com melhor aplicação do que as demais. Na questão 4, eu quero que vocês definam o conceito de thrashing na computação e quais seriam as principais implicações desse conceito, certo? Então, com isso a gente finaliza aí nossa aula. Qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail e até a próxima aula.